desenvolvendo rampas de acessibilidade, né, rebaixando o assoalho do veículo e colocando o cadeirante numa situação bem confortável dentro do veículo. Professor Jorge Inácio, por que ninguém fala dos cristãos na Síria? Eu vou, não sei, eu vou me fazer essa pergunta e sem me atrever a respondê-la. Estava ouvindo o comentário sobre a Crimeia do nosso colega Fogaça e ele lembrou a secessão do Sudão, a separação do Sudão do Sul. Ali houve um verdadeiro genocídio na área de Darfur. Milhões de cristãos foram massacrados, assassinados com violência pelos muçulmanos do Sudão. Bom, essa população cristã criou o Sudão do Sul, área inclusive que é a mais rica do Sudão. Mas o silêncio no Ocidente sobre esse massacre de Darfur, né, só tem equivalente ao Camboja, na história recente. Deve ter outros, mas não me lembro outro assim que não se falasse. E agora, as notícias da guerra civil na Síria são cotidianas na imprensa, né? Perdemos a conta. Agora, notícia com menos de 20, 30 mortes no atentado já nem chegam mais. Bombardear escolas, hospitais, né? Um verdadeiro massacre de população civil. Já passa de 150 mil pessoas. A Síria saiu dos noticiários. Mas saiu. Mas a guerra... pelo aumento da violência. É tanta que já não tem mais... É que os repórteres internacionais, os correspondentes não estão indo, o risco é excessivo. Grande. Pois bem, mas aqui a gente, nessa outra ponta do mundo, não pode deixar de lembrar que vivemos no país mais católico do mundo, né? Nenhum outro país tem uma população católica como a brasileira quantitativamente. A maior parte dos cristãos da Síria, que não é uma comunidade grande, mas é uma comunidade muito antiga, já havia cristãos na Síria muito antes da Europa, né? Os cristãos do Egito e da Síria são os mais antigos do mundo. Isso remonta à Idade Antiga, muito antes da conversão do Império Romano, de Constantinopla, mas muito antes, séculos antes, já se professava o cristianismo na Síria. No nordeste da Síria, um grupo fundamentalista agora tomou o poder. O governo de Bashar al-Assad está sem controle desta região. E o que eles estão fazendo com os cristãos na Síria, eu não vejo aparecer na mídia. Eu não tenho resposta a essa pergunta. Eu queria mostrar algumas imagens para vocês, enquanto eu conto o massacre, ao que a população cristã da Síria está sendo submetida. Antes do programa, eu falei desta foto que está aí aparecendo com o senador Fogaça. E disse, em 1938, as sinagogas queimavam na Alemanha e o mundo ficou em silêncio. Hoje estamos em silêncio diante do incêndio das igrejas na Síria. Esta população, podem ir passando, esta população cristã da Síria está sendo extorquida. Vou dizer para vocês como. Os mais ricos têm que dar, mensalmente, 4,25 gramas de ouro no equivalente da moeda, a classe média cristã 2,12 gramas e os pobres 1,62. Eu estou dando os números, claro, estão sendo cobrados. Além disto, vejam bem, estão proibidos os cristãos de edificar conventos, igrejas, mosteiros, seja lá o que for. Eles não podem exibir em locais públicos a sua cruz, não podem levar a Bíblia, eles estão proibidos de comer carne de porco, que é uma proibição judaica e islâmica, mas não é uma proibição cristã. Eles têm que rezar baixinho, porque nenhum muçulmano na rua pode ouvir uma prece cristã. E assim vai, e claro que depois disso vem, né? Assim, mas se vocês quiserem se converter ao Islã, são muito bem-vindos. Isto é a Inquisição do século XVI acontecendo no século XXI na Síria. Esse horário é muito ruim para a gente aprofundar essas coisas. É uma vergonha. O silêncio da imprensa não tem mais o que dizer. E eu vou dizer para vocês por quê. Porque esse grupo que está fazendo isso é ligado à Al-Qaeda. E a Al-Qaeda anti-americana, e acaba ganhando uma certa simpatia de parte da imprensa ocidental. Porque ela é anti-americana. Isso é bandeira hoje. A esquerda ficou sem bandeira, então só sobrou, né, o anti-americanismo, o anti-sionismo, fica lá uma coisa ou outra, anti-britanismo, não sei como chamar. Bom, agora eu queria, daqui de tão longe, Magda,
os colegas, o Adão, o Fogaça, o Farid, o Sequim. E essa notícia não vai chegar nunca lá na Síria. Mas eu queria, essas ondas de TV se espalham, né, no ar, que a gente mandasse a nossa solidariedade. A população judaica da Síria já conseguiu fugir. Com a ajuda do Serviço Secreto Israelense, pegou e levou, né, os 25 mil judeus do Irã continuam em cativeiro. É muito difícil tirá-los. Mas o silêncio, inclusive, me admira. Eu sei que eles não são católicos, mas o silêncio do Francisco, né, esse aqui. Né? Ele falou, como é que se chama o pronunciamento dele aos domingos, o Ângelus, né? Como é? A homilia. Ele falou do acidente de avião, né? Ele tem razão, ele falou do desaparecimento do avião e disse, vamos rezar pelas famílias. E isso aqui, Papa, não são católicos, mas são cristãos. Eles são ortodoxos, né? Porque, sim, mas não... Mas são cristãos, é gente que acredita no mesmo Deus, enfim, né? Agora, eu devolvo a pergunta para vocês, desculpem, porque a Magda me chamou com uma pergunta. Eu não tenho resposta. Muito bem, muito bem. Adão Vilaverde.